Paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 17. Quem achou pode confirmar dizendo amém? Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Amém? Podem sentar. Queridos, nós vamos falar hoje sobre uma nova criatura. O tema que o Senhor tem posto em nosso coração para falarmos com a igreja hoje é este: uma nova criatura. Orávamos durante a semana pedindo a Deus uma palavra para que pudéssemos meditar com os irmãos neste dia, e aprove a Deus colocar em nosso coração este texto que Paulo escreve aos crentes de Corinto e que nos traz uma lição muito importante, e por que não dizer a lição mais importante do cristianismo, porque Paulo está falando sobre ser uma nova criatura. Paulo está dizendo que se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Paulo fala que aquilo que é passado, aquilo que é chamado de coisas velhas, ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, entenda uma coisa que Paulo está querendo nos dizer: pessoa alguma pode verdadeiramente estar em Cristo sem ter experimentado a experiência da transformação, de ser uma nova criatura. Pensando sobre isso, nós percebemos que na igreja dos nossos dias existe uma grande confusão de ideias, de pensamentos, porque alguns pensam hoje que simplesmente estar na igreja é estar em Cristo, e estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra. Nem todos aqueles que estão dentro da igreja física, templo, local que nos reunimos para adorar, denominação, nem todos aqueles que fazem parte de uma denominação evangélica estão em Cristo. Mas todos os que estão em Cristo estão na igreja, fazem parte da igreja, vivem o dia a dia da igreja. Perceba uma coisa: Paulo, ele vai falar aqui sobre as coisas velhas,
sobre aquilo que faz parte do trato passado, da vida velha, da vida passada. E é o primeiro ponto que eu quero pensar com você. Nosso antigo retrato. Paulo diz que as coisas velhas passaram. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que a grande proposta do Evangelho é transformar pessoas. Você não vai ver Jesus prometendo riqueza, você não vai ver Jesus prometendo vida fácil para ninguém. Pelo contrário, você vai ver Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Você vai ver Jesus ensinando que aqueles que quiserem andar com Ele deverão negar-se a si mesmo, pegar todo dia a sua cruz e segui-lo. Cristo está nos fazendo entender que a caminhada na vida cristã não é uma caminhada por um bosque, por uma floresta, por um mar de rosas. Tem espinhos na estrada. E precisamos estar nele. Ele vai nos dizer, ao longo da Bíblia, quando você lê, principalmente os escritos do Novo Testamento, de uma forma mais clara, de uma forma mais explícita, Jesus mostrando que a nova aliança, ela trata com o homem interior. Ele diz que nós precisamos nos despirmos da velha criatura e nos revestirmos do novo homem. Essa é a proposta do Evangelho. Esta é a grande mensagem do Novo Testamento. E uma mensagem que, diga-se de passagem, está em poucos púlpitos dos nossos dias. Por quê? Porque hoje prega-se o que dá certo e não o que é certo. Prega-se hoje simplesmente um Deus abençoador, e esquecemos de falar de um Deus transformador, de um evangelho que transforma. Então o que acontece? O que acontece é que em muitos lugares hoje existe um aglomerado de pessoas esperando bênçãos cair do céu. E eu tenho uma notícia para dizer a você: elas vão chegar? Vão, mas como resultado da nossa vida de entrega, de renúncia e de devoção a Cristo. Paulo vai dizer: as coisas velhas passaram. O nosso antigo retrato qual era? Veja o que Paulo vai falar na carta a Tito, lá no capítulo 3 e o versículo 3. Porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Éramos, faz parte da velha vida. Agora a pergunta é: éramos ou ainda somos? Nos despimos do velho homem, com seus feitos, com as suas concupiscências, ou ainda estamos agarrados com ele? Veja ainda o que ele, escrevendo aos Efésios, vai nos dizer. Nós éramos o quê? Éramos o quê? Éramos pessoas sem vida. Éramos filhos da ira. Olha o que diz
aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, não tínhamos vida, por causa do pecado. Aí veja, nos quais no passado andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também noutro todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está apresentando tudo aquilo que faz parte do velho homem, da velha natureza, o quadro, o retrato da minha vida e da sua vida. Estamos falando de novas criaturas. E para falar daquilo que é novo, eu preciso apresentar o que era velho, o que faz parte do que era, aquilo que faz parte da velha vida. Como eu posso apresentar o novo? Falar do novo, sem dizer a você o que faz parte da sua velha natureza. De repente você ainda carrega com você algumas coisas que fazem parte da velha natureza. Mas tenha certeza de uma coisa: se você traz consigo aquilo que faz parte da velha vida, hoje vai ter que ser arrancado de você. Você vai ter que se despir desta velha natureza, porque nós estamos falando sobre um arrebatamento. Está chegando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas não vai entrar no céu de qualquer jeito. No céu não vai entrar quem ainda não nasceu de novo. Não vai entrar. O céu não é para qualquer pessoa. E a Bíblia me mostra isso, que o céu não é para qualquer um. O céu é para aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. O céu é para aqueles que nasceram de novo. É para aqueles que despiram-se do velho homem, daqueles que mortificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu não posso dizer que sou de Cristo, que pertenço a Cristo, se eu ainda vivo evidenciando no meu dia a dia características que fazem parte da velha natureza. Éramos pessoas sem vida, éramos filhos da ira. O que mais? Estávamos separados de Deus. Por causa do pecado, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, e ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos longe, distantes. O que mais? Paulo vai nos mostrar que nós éramos pessoas sem esperança e sem Deus no mundo. Eu vejo as pessoas dizerem aí fora, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que vivem na prática do pecado: eu também sou filho de Deus.
Não é não. A Bíblia mostra que não é. A Bíblia vai nos dizer que filho de Deus é quem nasceu de novo. É quem despiu-se da velha natureza. Olha o que Paulo escreve aqui aos Efésios, ainda no capítulo 2, lá no versículo 11 e no versículo 12, Paulo vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, o retrato, o nosso antigo retrato mostra-nos que éramos pessoas completamente desamparadas, éramos pessoas que estávamos vivendo segundo o curso desta vida. Não é que Deus foi ruim, não é que Deus é um Deus carrasco, não é que o nosso Deus é um Deus injusto, não. Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara no capítulo 1 da sua carta aos crentes de Roma, a partir do versículo 18, quando ele começa a apresentar a doutrina do pecado na carta aos Romanos. Ele vai dizer que Deus deixou os homens viverem segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do seu coração, segundo o que eles quisessem viver. Deus os abandonou, e a expressão abandonou não quer dizer que Deus virou as costas para os homens, não, quer dizer que Deus deixou o homem colher na sua carne, no seu corpo mortal, a consequência da sua desobediência a Deus. Todas as vezes que nós decidimos por nossa conta e risco fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, Deus vai nos alertar, uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes forem necessárias, para que você e eu abramos os olhos e não venhamos cair da graça, cair da presença de Deus, pecarmos. Mas se o pecado estiver em nosso coração, e nós então fomos como era o povo de Israel, povo de dura cerviz, povo obstinado de coração, então Deus vai nos permitir errar e vai nos permitir colher a consequência do nosso pecado. Por que, pastor? Porque Deus é ruim, porque Deus é injusto? Não, justamente por causa de sua justiça. Deus é justo e dá ao homem segundo aquilo que ele planta. O que ele planta, ele colhe. O que ele planta, ele vai colher. É o retrato, o nosso antigo retrato. Nós vivíamos assim. Quantos de nós preferíamos a vida de pecado? Quantas vezes alguém falou de Jesus para você e você não quis dar ouvido? Preferia viver no pecado. Quantas vezes, até nos dias de hoje, ai meu Deus, até mesmo dentro da igreja, você é alertado muitas vezes. A palavra de Deus é pregada, Deus está falando, usa um pregador aqui, usa um pregador acolá, alguém manda uma mensagem para você, é Deus falando, tentando tirar
tirar você do caminho que você está seguindo, mas você prefere fazer errado, mas você prefere pecar. Agora não venha me dizer que nasceu de novo, se você não consegue dar ouvidos ao Pai quando Ele fala com você. Nós só cremos que Deus está falando se vier alguém pulando, rodando, falando um monte de língua estranha, botar a mão em você e dizer: assim diz o Senhor. Muitos que têm aberto a boca nos últimos dias para dizer assim diz o Senhor, Deus não está falando é coisa nenhuma. Estão como Sansão, se levantando e dizendo: outra vez vou me levantar e vou vencer os filisteus. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Muitos estão falando, profetizando no nome: ah, porque é o fulano, porque é a cicrana, porque é a beltrana, ah, porque é a irmã tal, é o irmão tal, ah, porque é o tal, é assim e assado. E Deus já deixou a vida destes homens e destas mulheres há muito tempo. Por quê? Porque tem brincado com aquilo que é santo, e não dá para brincar com o santo. Estão profanando o sagrado. A igreja dos dias de hoje está caminhando como Israel caminhou. Deus tem falado, Deus tem orientado, Deus tem usado pregadores, Deus tem falado por intermédio de sua palavra, e a igreja dos dias atuais não tem dado ouvidos à voz de Deus. E sabe qual que é o problema disso? É que toda desobediência traz uma consequência. Se você fala com o seu filho na sua casa e ele não te ouve, e ele te desobedece, qual é o resultado? Você vai corrigi-lo com a vara. Você vai corrigi-lo com o cinto, com o chinelo, com um castigo. Você tem a sua maneira de mostrar para o seu filho que ele errou e que ele está passando por determinada situação como consequência da sua desobediência. Deus por diversas vezes falou com a nação de Israel e Israel não ouviu. Deus mandava povos inimigos que entravam, invadiam Israel, colocava-os em cativeiro, subjugava o povo, oprimia o povo. E quando o povo se voltava a Deus, Deus então mudava a história do povo. O Antigo Testamento apresenta-nos isso. De Gênesis a Apocalipse mostra, de Gênesis a Malaquias mostra-nos que o homem pecava e Deus corrigia o homem desobedecia, caía por causa da desobediência. Adão desobedeceu e caiu, foi expulso do jardim do Éden. Moisés desobedeceu a Deus e passou pela consequência da sua desobediência. O povo de Israel desobedeceu a Deus e passou 40 anos caminhando pelo deserto. A nação de Israel desobedeceu a Deus e Deus levantou só no livro de Juízes 7 povos inimigos que julgou a nação de Israel durante um longo período. E Israel, quando se arrependia do pecado, Deus então mudava a história. Deus então dava ao povo a liberdade. O povo então voltava a pecar. Deus levanta uma Assíria que vem e devasta com uma parte do povo, e o povo continua pecando. Então vem Nabucodonosor e devasta com Judá, com Jerusalém, leva os cativos 70 anos. E quando o povo então se arrepende, Deus então muda
muda a história do povo, traz de volta, promete restaurá-los, e Deus então os restaura, dá a eles a terra novamente. Mas eu tenho uma notícia para você, que o pecado da igreja no Novo Testamento não vai ter volta, não vai dar para se arrepender. A igreja está tendo a oportunidade hoje, a porta da graça está aberta, e quando ela se fechar, será uma eternidade sem Cristo, se permanecer no pecado. No Antigo Testamento apontava para o Novo. O povo pecava, se arrependia, Deus perdoava. Na Nova Aliança, o povo peca, se arrepende genuinamente do seu pecado, e o Jesus perdoa. Jesus veio na cruz do Calvário, se entregou pela minha vida, pela sua vida, para que pelo sangue de Jesus nós recebêssemos a purificação dos nossos pecados. Mas tem um detalhe: aqueles que nesta geração, aqueles que na geração, no tempo da igreja, aqueles que na dispensação da igreja, na dispensação da graça, permanecerem no pecado, passarão uma eternidade sem Deus, distantes de Deus. Deus está falando com você, Deus está falando com a igreja. Paulo apresenta um retrato antigo. Ele está dizendo que quem está em Cristo não pode viver segundo o curso da vida passada, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu não consigo crer, entender um crente que diz ser nascido de novo e não tem alegria de congregar, não tem prazer de buscar a Deus, não se encanta com as coisas espirituais. Algo está errado com a sua conversão, com o cristianismo que você tem vivido. Porque quando o meu Jesus liberta, ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não quer dizer que nós não seremos tentados. João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca, não vive na prática do pecado. Paulo apresenta-nos o retrato antigo, como éramos no passado. E o que precisa? O que precisa? Me ajude a pregar, diga: precisa de mudança. Vamos, diga: precisa de mudança. Está de brincadeira, irmão? Precisa de mudança. Agora repita comigo. Eu sei que é chato, mas repete comigo. Mudança. Não uma simples reforma. Mudança é diferente de uma simples reforma. Sabe como nós estamos querendo viver hoje? De 100 pessoas que você perguntar, que estão fora da igreja, que não são cristãs, não são evangélicas, você perguntar qual a sua religião, ele vai dizer o quê? Católico. De 100 pessoas, 98, 99% vai dizer: eu sou católico. Praticante ou não praticante? Ah, não praticante. Com que frequência você vai à missa? Ah, eu vou só de domingo, ou eu vou quando me dá vontade. Quando me dá vontade. Aí, sai do catolicismo e vem para o protestantismo, vem para o cristianismo, vem para Cristo. Muda de religião.
mas continua com a mesma prática. Está cheio de crente hoje, dentro da igreja, com o costume que tinha no catolicismo, vai para a igreja só de domingo, ou só quando dói a barriga. Jesus cura a dor de barriga e vai embora. Aí aparece quando doer de novo. Jesus não é válvula de escape. Mudança, não uma simples reforma. Outros vêm para o cristianismo, mas querem carregar os costumes da velha vida. Olha o que Jesus diz no Evangelho segundo escreve Mateus. Olha o que Jesus vai dizer lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Não dá para você colocar um remendo novo numa roupa velha. Não dá para você simplesmente fechar um buraco com um tecido novo em uma roupa velha. Você vai ter que mudar de roupa. Jesus vai dizer ainda, e não dá para colocar vinho novo em odre velho. Tem que pôr vinho novo num odre novo. Aquilo que recebemos novo é a nova aliança, a vida com Jesus, a nova criatura. Então eu preciso entender que não dá para eu dizer que sou uma nova criatura, carregando na minha vida costumes da velha natureza. Eu sou crente sábado e domingo, ou sábado ou domingo, ou só o domingo, e segunda a sexta, ou segunda a sábado, eu não sou crente, eu não sirvo a Jesus. Aliás, esta expressão crente, ela está muito desgastada nos nossos dias. Eu prefiro usar a expressão cristão, porque o cristão é um seguidor de Cristo. O camarada, para abrir a boca e dizer eu sou cristão, ele tem que ter muita coragem. Agora ele abrir a boca e dizer eu sou crente, virou moda, é status. É igual no tempo do catolicismo, quando o catolicismo virou a religião do Estado, antes da reforma protestante, aonde comprava-se as indulgências, o perdão era comprado. Nós estamos vivendo dias semelhantes. Sabe qual é a minha oração? É que Deus, nestes últimos dias, levante novos Martinhos Luteros, porque a igreja está precisando de uma nova reforma. A igreja está precisando voltar para a palavra. A igreja está precisando voltar para a essência do cristianismo. Não se prega mais contra pecado, não se fala mais sobre o inferno. O inferno é real, o inferno é verdadeiro, e vai para lá quem não nascer de novo. Aleluia. Queremos ouvir, Deus vai te abençoar. Queremos ouvir isso. Essa é a mensagem que queremos ouvir. Mas quando o pregador levanta com a mensagem dizendo arrependa-te, essa mensagem não é de Deus. Essa mensagem não é para mim. Essa mensagem tinha que ser para o irmão que não veio. Esse irmão deveria ter vindo hoje. Não, querido, você veio, é para você. Deus não fala com quem não está aqui, Deus fala com quem está aqui. Deus fala com quem veio. É para você a mensagem. Para com essa ideia de vir para o culto e trazer só a pá. O crente vem só com a pá.
vai daqui para lá, aí ele pega assim e joga por detrás. Não, traz a enxada, puxa para você. Absorva aquilo que é pregado, aplique na sua vida. Diga: Senhor, verdadeiramente eu preciso de mudança, eu preciso ser uma nova criatura. Olhe para dentro de você, olhe para o estilo de vida que você tem vivido e responda para você mesmo se você está de acordo, se a sua vida cristã está de acordo com o que diz as Escrituras. Olhemos nós para dentro do nosso ser e digamos se nós estamos verdadeiramente vivendo uma vida de mudanças ou estamos apenas fazendo algumas pequenas reformas na nossa vida. Reforma não, mudança. Uma nova vida exige uma nova conduta. Olha o que João escreve. Olha o que João escreve. Lá na sua primeira carta. Primeira carta de João. Capítulo de número 2. E o versículo de número 6. Olha o que ele vai escrever. Olha o que ele vai nos dizer. Aquele que diz que está nele. Aquele que diz que está nele, que está em Cristo. Aquele que diz que está em Cristo. Deve ele, aquela pessoa que diz isso, deve ele mesmo andar da maneira como ele, Cristo, andou. Você está pensando que ser crente? Você está pensando que ser cristão é só fazer parte de uma denominação? Você está pensando que ser cristão é só vir para culto quarta, está na oração sexta, sábado e domingo? Você está achando que é só isso? A igreja de hoje está vivendo um cristianismo resumido às quatro paredes do templo, do local aonde se reúne para cultuar. Lá fora fala palavrão, lá fora mente, quando mente aqui dentro. E tem gente hoje que conta uma mentira tão bem contada que até ele pensa que é verdade. Até ele acredita que é verdade, de tão bem contada que é a mentira que ele conta. Precisamos aprender que se eu digo que estou em Cristo, eu preciso andar como Ele andou. Eu preciso, o modelo a ser imitado, de conduta, de vida, de comportamento, de moral, em todas as áreas, o modelo a ser imitado é Cristo. É Cristo. Eu tenho que olhar para Ele, absorver dele, afinal de contas, Ele é o mestre por excelência, Ele é o discipulador e eu sou o discípulo. O discípulo precisa carregar na sua vida as características daquele que o discipula. É o que João está dizendo. Se alguém diz que está em Cristo, precisa andar como ele andou. Isso é muito sério. Dizer que estou em Cristo, dizer que sou uma nova criatura. João, ele está falando do que ele havia vivido, do que ele já tinha experimentado. Porque, irmão, às vezes a gente vê João escrevendo, a gente vê o Evangelho escrito por João, a gente vê as epístolas escritas por João, a gente vê o Apocalipse escrito por João, aí a gente pensa, nossa, esse
Jesus já chamou ele pronto. Esse, Jesus já chamou ele transformado, não. João também passou pelo processo de transformação. Quando lemos a Bíblia, encontramos algumas evidências na vida de João, de que ele precisava de mudança, de que ele precisava ser transformado, de que quando ele fala que aquele que diz que está nele, que está em Cristo, precisa andar como ele andou, é porque ele experimentou a mudança. Se não, veja o que nos diz a Bíblia, Marcos, capítulo 9. Olha o que nos diz a Bíblia, Marcos, capítulo 9. Volta lá para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Olha o versículo 38 e o 39. Revela-nos aqui um João intolerante. Olha aqui. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e logo passa a falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus está dizendo para João: João, calma. João, mostra-nos aqui o texto, tolerância zero, só pode expulsar demônio se andar com a gente. Se não andar com a gente, não pode. Jesus diz: João, não é assim não, calma aí. Aquele que não é contra nós, ele é por nós, está do nosso lado. Calma, João. Não proíbe não, deixa trabalhar. Veja ainda, Lucas, capítulo 9, versículo 54 até o 56, vai nos mostrar um João vingativo. Olha aqui. E quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: não sabeis de que tipo de espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E eles foram para outra aldeia. João queria pedir que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos, porque eles não deixaram eles passar por lá. Jesus disse: calma, João, Tiago, não é assim não. Vocês estão com muita ira no coração. Calma, não é assim não. Vocês não conseguem entender de que espírito sois. Eu não vim matar o homem, destruir o homem. Eu vim salvá-lo. Às vezes, agimos assim. Às vezes, somos intolerantes. Às vezes, queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Queremos pagar o mal com o mal. E não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas veja ainda, João não era só um homem intolerante e nem vingativo.
O texto mostra que João ainda era um homem que tinha uma certa ambição por posição. Como isso, pastor? Vem comigo para a Bíblia. Marcos 10. Marcos 10, 35. Olha como ele e Tiago se aproximam de Jesus. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele dizendo: Mestre, queremos que tu nos faça o que nós desejamos. Já começa por aí. Queremos que o Senhor nos faça aquilo que nós desejamos. O que eles queriam? Jesus pergunta, e ele lhes disse: o que quereis que eu vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua mão direita e o outro à tua mão esquerda. Olha o que eles queriam: posição, alto escalão, queriam estar do lado, um à direita e outro à esquerda. Jesus vai dizer para eles: vocês não sabem o que estão pedindo, porque vocês não estão prontos, porque vocês não podem beber o cálice que eu bebo. Jesus pergunta para eles: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Mas João mudou, porque João depois passa a ser conhecido como o apóstolo do amor, aquele que vai falar sobre o amor, aquele que vai ensinar sobre o amor, aquele que lá atrás era intolerante, aquele que lá atrás era iracundo, era vingativo, agora que passou por uma verdadeira transformação, ele agora fala sobre o amor, ele agora ensina sobre o amor, ele agora vai dizer que aquele que diz que está em Cristo precisa andar como ele andou. Pedro nega Cristo, andava com Jesus, via Jesus operar milagres, mas Jesus diz para ele assim: Pedro, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Por que Jesus disse isso para Pedro? Porque Pedro já era o crentão? Porque Pedro já era o bambambam? Se Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos, confirma aos outros. Pedro ainda precisava passar por uma transformação. Pedro ainda precisava passar por um processo de mudança. Pedro ainda precisava ser transformado. E não há transformação distante de Jesus. Quanto mais distante dele eu estiver, menos transformado eu estou. Quanto mais distante dele eu tiver, mais evidências ficarão apresentadas e claras na minha vida de que eu ainda não nasci de novo. A verdadeira mudança consiste em quê? Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre isso na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 5 e no versículo 7, Paulo vai falar assim: purificai-vos do fermento velho. A verdadeira mudança consiste em purificar-se do fermento velho, deixar aquilo que faz parte da velha vida, em que está embasada a verdadeira mudança. Vou ler para você no Evangelho
leu no capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é isso? Novo nascimento, aonde está fundamentada a verdadeira mudança. Não é uma reforma, não é reformar, não, é nascer de novo, é começar de novo, é deletar tudo aquilo que aprendeu no mundo, todo costume, toda mania, todo linguajar, toda maneira de se comportar, toda maneira de se vestir. Tem crente que vem para dentro da igreja, mas traz o linguajar do mundo com ele, traz a maneira de se vestir do mundo com ele. Jesus está falando com a sua igreja, aquele que diz que nasceu de novo, que é uma nova criatura, precisa se despir, se purificar do fermento velho, tem que nascer de novo. Você vai aprender a se vestir de novo, você vai aprender a falar de novo, você vai aprender a se comportar de novo, você vai aprender a andar de novo. Não é mais para andar igual andava antigamente, não é mais para trilhar as estradas que trilhava antigamente. Ah, pastor, mas agora eu sou luz. Ah, pastor, mas agora eu sou transformadão. É coisa nenhuma, meu irmão, porque se você fosse o teu testemunho e a tua santidade atrairia pessoas a Cristo. Você não seria levado em roda por todo vento de doutrina, você não seria carregado para lá e para cá por tudo aquilo que as pessoas dizem. As pessoas falam: olha, o fulano de tal vive assim. Aí ao invés de você, que é nova criatura, usar a boca que Jesus te deu para falar coisas que edificam, você fala o que não edifica. Nasceu de novo não é transformado não. Eu não creio em crente transformado que abre a boca para falar palavra torpe, para falar palavrão. Eu não acredito em crente que nasceu de novo, que vive na mentira, que vive no engano. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Pastor, mas eu me visto igual crente, eu ando igual crente, mas não, no seu coração não está o que deveria estar no coração de um verdadeiro cristão. Jesus disse aos fariseus: vocês são como sepulcro caiado. O que Jesus estava dizendo? Ora, vocês por fora são lindos, se vestem de uma forma maravilhosa, são belos, a sua presença impacta onde você chega. Ele diz: mas por dentro vocês estão sujos, por dentro vocês estão podres. Jesus disse isso, Deus disse isso, melhor dizendo, com relação à nação de Israel também. Deus havia dito isso com relação à nação de Israel: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí Deus levanta o profeta Jeremias no capítulo 36 para dizer: eu vou arrancar o coração de pedra e vou dar um coração de carne para eu, e vou gravar nele, escrever dentro dele a minha lei. Então vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui: não tem como ser povo de Deus
e Ele ser o meu Senhor, se as leis, os princípios divinos não estiverem impregnados no meu coração, no meu interior, no meu ser, fizer parte da minha essência, da minha nova natureza. Não tem como. Você pode até dizer que é, mas no fundo você sabe que não é. Você pode até viver se enganando, achando que é. Lembra do que eu disse? Que tem gente que mente tão bem que até ele pensa que a mentira dele é uma verdade. É assim, tem gente que vive uma vida cristã de mentira, mas vive uma vida cristã de mentira, e a mentira é tão bem contada que até ele mesmo pensa que é crente de verdade. Por quê? Porque estão dizendo, não é assim mesmo. Não, é assim mesmo, está dentro da igreja assim mesmo. É assim mesmo. Eu até acredito que seja na vida de um novo convertido, na vida de alguém que entregou a vida para Jesus agora, mas na vida de quem já tem 10, 15, 20, 30 anos de crente, vivendo como vivia no mundo, eu não creio que essa pessoa teve um verdadeiro encontro com Jesus. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Jesus passa a desejar aquilo que é do céu, passa a amar aquilo que diz respeito ao seu Deus, aquilo que faz com que ele adore ao seu Deus. Eu não creio num crente que nasceu de novo, diz que nasceu de novo e não ora. Eu não creio num crente que diz que nasceu de novo e não lê Bíblia. Eu não creio num crente que diz que nasceu de novo e não jejua. Eu não creio num crente que diz que nasceu de novo e não frequenta culto. Eu não creio num crente que diz que nasceu de novo e não vive uma vida de intimidade com Deus, não sente desejo pelas coisas de Deus, que é levado pelas coisas desta vida. A Bíblia vai nos dizer que tudo aquilo que é deste mundo é passageiro, e que o amor a estas coisas faz com que nos tornemos pessoas distantes de Deus. Em que consiste a verdadeira mudança? Em que consiste a verdadeira mudança? Não é ter, preste atenção, a Bíblia na mente, simplesmente. Não é. Novo nascimento, ser uma nova criatura, não é simplesmente ter a Bíblia na mente. Jesus encontra Nicodemos. Quem era Nicodemos? Doutor, fariseu, um camarada que era, a Bíblia vai dizer que ele era um governante dos judeus, ou príncipe, ou principal dos judeus. Era um doutor, um mestre, alguém que tinha as leis na mente. Mas não nascemos de novo simplesmente com as leis na mente. Jesus se aproxima de Nicodemos se aproxima de Jesus, melhor dizendo, inicia um diálogo com Jesus, e Jesus diz para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. O doutor teve um piripaque na mente. E ele pergunta assim para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Com todo o conhecimento da lei. Jesus fala com ele: Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Como pode uma coisa dessa?
pode isso acontecer. Jesus diz para ele: Nicodemo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus começa a falar com ele, vai dizer para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus vai falar com ele. Aí Nicodemo diz: como pode ser essas coisas? Jesus diz para ele: rapaz, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Tem a lei na mente, mas não compreende. Pastor, eu preciso ter as leis aonde? Para ser alguém, para dar evidências, apresentar evidências na minha vida de que eu nasci de novo. Não só na mente, mas no coração. É dentro. Porque a palavra vai lavar de dentro para fora. A palavra vai mudar de dentro para fora. O salmista disse assim: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia na mão não transforma ninguém. A Bíblia na mente simplesmente não transforma ninguém. Mas se ela estiver no meu coração e eu aplicá-la na minha vida, então eu tenho a mente transformada por aquilo que está no meu coração. Então eu apresentarei dia a dia evidências de que eu nasci de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que nós dizemos: você tem que ler, tem que estudar para ela entrar na mente, mas tem que orar para ela entrar no coração, porque não adianta a palavra estar na mente e não estar no coração, não ser aplicada na nossa vida diária. Aleluia, aleluia. Você está acordado? Mas em que consiste esse processo de mudança, pastor? Já estou encerrando, calma aí. Paulo vai nos mostrar em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20 até o versículo 32. Eu vou ler apenas alguns versículos com você. Por quê? Porque ser uma nova criatura é deixar de fazer e fazer. Como? É deixar de fazer e fazer. Está na Bíblia. É só você ler. Está aqui dentro. É só você meditar. Como isso, pastor? Vamos lá. Olha que legal. Olha que bonito. Lá no versículo de número 25, capítulo 4 da carta aos Efésios. Por isso o quê? Porque já foi renovado no espírito da vossa mente, porque já nos revestimos do novo homem. Aí Paulo vai dizer: por isso, deixai a mentira. Parou por aí? O que continua dizendo? O que o texto vai seguir dizendo? Vamos, irmão, me ajuda a pregar. Deixai a mentira e vai fazer o quê? Diga a verdade ao teu próximo. Ei, deixar de fazer e fazer. Deixar de falar a mentira, mas não quer dizer que eu sou uma nova criatura simplesmente pelo fato de eu ter deixado de falar mentira. Eu tenho que deixar de falar mentira, mas passar a falar a verdade. Deixai a mentira e falai a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha aqui de novo no 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, fazer o quê?
deixar de fazer e fazer, deixar de furtar. Aquele que roubava, aquele que furtava, vai agora. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Ei, não é parar de fazer e acabou. Não, é deixar de fazer o que está errado e passar a fazer o que é certo. Ninguém nasce de novo, ninguém evidencia um novo nascimento simplesmente deixando de fazer o que é errado. Não, ele tem que deixar de fazer o que é errado, é passar a fazer o que é certo. Aleluia. Porque eu posso simplesmente deixar de fazer o que é errado e achar que eu estou transformado, e não estou. Eu preciso passar a fazer o que é certo. Por quê? Porque aquilo que era errado viveu impregnado na minha vida há anos. Eu entreguei a minha vida a Jesus aos 22 anos de idade, 21 para 22 anos de idade. Não faz muito tempo não, só alguns dias atrás. Então eu vivia em toda a prática de pecado possível que você imaginar. Eu só não usei droga, e nem matei nem roubei. Porque eu digo que se eu só dizer que eu não usei droga, aí vão achar: o pastor matou e roubou. Não, não matei, roubei e nem usei droga. Mas do resto que você imaginar, eu fiz de tudo. De tudo. Mas um dia, na estrada da graça, o Senhor se apresentou a mim, e eu me prostrei diante dele. Abandonei a vida de pecado. E não quer dizer simplesmente que abandonamos a vida de pecado, mas passamos a fazer aquilo que é certo. Leia aí do versículo 20 até o versículo 32 desse capítulo 4, porque eu preciso partir para a conclusão da mensagem. E eu vou concluir a mensagem nesta noite apresentando a você os resultados de sermos novas criaturas. Porque para quem nasceu de novo, o céu se abre. O céu se abre para quem nasceu de novo. O céu se abre para os filhos de Deus. O céu vai se abrir e os filhos de Deus irão subir ao encontro de seu Pai. Aleluia, nós estaremos com Ele. Mas o céu pode abrir sobre a sua vida enquanto você estiver aqui nesta terra. Veja o que a Bíblia vai nos dizer. Veja o que a Bíblia vai nos dizer. Primeiro, o resultado de quem nasceu de novo. O que é? Libertação da escravidão do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Ai, que lindo! Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Carta de Paulo aos crentes de Colosso, carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14, Paulo vai nos dizer assim: assim como escreveu aos crentes de Colosso, Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você estava em um reino de trevas, mas o sangue vertido na cruz do Calvário, a morte vicária de Cristo,
nasceu de novo sabe o que é isso. Só quem viveu no mundo de pecado, na podridão do pecado, sabe o que é estar sujo, enlameado e hoje estar limpo. Olhar para a vida lá atrás e ter medo da morte. Quem tinha medo da morte? Eu morria de medo da morte. Eu morria de medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Eu não podia passar por nada. Minha mãe dizia que a primeira coisa que eu perguntava era: eu vou morrer, mãe? E eu fui crescendo. Eu sempre tive medo da morte, mas agora eu não tenho mais medo dela. Sabe por quê? Porque o meu Jesus venceu a morte por mim e por você. Ele venceu a morte. Este corpo pode até tombar e deitar na tumba fria, mas quando a trombeta tocar, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. O crente não pode ter medo da morte. O crente não pode ter medo da morte. A morte para o crente não é o fim. A morte para o crente é simplesmente uma mudança de endereço. Aleluia. Billy Graham dizia que quando ele morresse, ele dizia não iria morrer, ele simplesmente iria mudar de endereço. O crente, quando deitar nesta terra, os seus olhos fecharem para este mundo, a nossa vida, nossos olhos se abrirão para uma eternidade com Jesus, mas só para quem nasceu de novo. Ainda na carta aos Colossenses capítulo 2, primeiro, nós fomos libertados do pecado. Segundo, estávamos mortos e agora nós temos, meu Jesus, estávamos mortos e agora nós temos vida. Estávamos mortos e agora nós temos vida. Só quem tem vida vai dizer comigo: estávamos mortos, mas agora nós temos vida. Graças a Deus. Capítulo 2, versículo 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Não, você não entendeu. Se tivesse entendido, tinha dado um glória a Deus gostoso. A morte que era sua, Cristo morreu por nós. Ele morreu a sua morte, Ele morreu a minha morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Só tem vida através de Jesus Cristo. Somos vivos. E somos o que mais? Só para quem nasceu de novo. Só quem nasceu de novo foi liberto do poder do pecado. Só quem nasceu de novo não está mais morto, não é mais um corpo morto, agora tem vida. Só quem nasceu de novo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ei, irmão, tem crente que precisa de motivação extra para vir à igreja, não tem vontade de congregar, não tem vontade de adorar. Alguns querem e não podem, e choram diante de Deus para ter este privilégio. É quando tem esta oportunidade, agarram-na com todas as forças, mas tem outros que têm toda a oportunidade e não aproveitam. Escolhe quando quer vir para o culto, tem todas as oportunidades e não aproveita. Só de você saber, aleluia, que é templo do Espírito de Deus. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 3,
versículo 16 vai dizer-nos assim, que nós somos templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Não é dentro de qualquer um, é só de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo é a habitação do Espírito de Deus. Isso é motivo de sobra para você querer estar dentro da igreja todo dia. Pastor, hoje tem culto? Não tem culto não, mas me dá a chave aí porque eu quero ir lá para a igreja orar. Ei pastor, eu estou orando. Ei, eu não quero saber de outra coisa. O que eu quero é estar na presença de Deus. O que eu quero é estar na casa dele. O que eu amo é estar em sua presença. Crente que nasceu de novo ama as coisas de Deus. Crente que nasceu de novo e que é templo de Deus ama a sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Para eu encerrar, tá bom? Atos dos Apóstolos. Porque quem nasceu de novo, recebe o poder do Espírito Santo. É a habitação dele, e tem em sua vida o poder dele. Veja o que nos diz a Bíblia, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lhes apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você recebeu o poder? Você recebeu? Então abre a boca e fala língua estranha. O crente pentecostal, quando se reúne para adorar a Deus, fala língua estranha. Sente o poder pentecostal. Oh, a calabachore calamanavas. Oh, Espírito Santo, aleluia. Deus de maravilha. Mas o que esse poder traz para a minha vida? Ah, pastor, vontade de pular, igual pipoca. Vontade de sair pulando o tempo todo. Não é só isso não. Meu Deus, aleluia. Você quer pular, pode pular. Mas isso está ligado com a maneira que eu extravaso a minha alegria no Espírito. Maravilhoso. Eu estou cheio. Eu fui cheio. E eu tenho a minha maneira de colocar para fora essa minha alegria. Alguns pulam, outros gritam, outros choram, outros batem palma. Muitas vezes no meu dia a dia, aqui na igreja, eu dobro o joelho todas as manhãs quando eu chego aqui. Por volta de 8h40, 8h45 da manhã, eu estou na igreja, chego aqui, dobro o meu joelho e vou orar. E eu muitas vezes começo a falar em línguas estranhas. Estou de joelho dobrado e levanto e começo a pular e começo a andar, falar em línguas de um lado para outro dentro da minha sala sozinho. Por quê? Porque eu não preciso estar em aglomeração para ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio, você fala em línguas, você adora aqui na igreja, você adora lá na fábrica, você adora dentro da sua casa, você adora no seu trabalho, você adora na vizinhança, você adora em qualquer lugar que você estiver. Você é templo, você tem vida, e quem tem vida faz alguma coisa. Quem tem vida não fica inerte. Um corpo vivo se movimenta. Um corpo vivo tem reação, faz alguma coisa.
Mas por que recebemos esse poder? O que esse poder nos traz? Esse poder nos traz 5 coisas que esse poder nos traz. E eu encerro a minha fala. Primeiro, no versículo 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que o poder pentecostal traz, o que o poder do Espírito faz na minha vida, ele me dá amor pela sua palavra. Ele me faz amar a palavra de Deus. Eu vejo um monte de crente que pula na igreja, mas não vai para culto de ensino, não frequenta escola dominical, não gosta de ler Bíblia, mas pula. E não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar. Eu não sei o que te encheu. Eu não sei que poder é esse. Porque a Bíblia mostra que aquilo que vem do céu sobre a minha vida me atrai para as coisas que são do céu. Aquilo que eu recebo do alto me leva a pensar e a buscar as coisas que são do alto. A palavra de Deus, crente que diz que é pentecostal e não ama a palavra de Deus, não lê Bíblia, não quer saber de culto de ensino, está vazio, está seco, não tem a presença de Deus, a unção de Deus. Porque quem tem, ama, deseja as coisas de Deus. Segundo, 43, lindo. A parte A: e sobrevinha temor a toda a alma. A é pentecostal, pula e fala língua na igreja, mas lá fora também pula e fala língua estranha, estranha demais. Não tem temor, não tem temor de Deus. Pentecoste, avivamento verdadeiro, me atrai para as coisas de Deus e coloca no meu coração temor de Deus, respeito, reverência extrema a Deus. Eu não quero fazer nada que desagrade a Ele. Em todo lugar que eu estou, eu sei que Ele está me olhando. Quem tem temor de Deus sabe que não importa aonde esteja, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Parte B agora. Porque quem teme a Deus, quem é cheio, aquele que nasceu de novo e recebeu o poder de Deus, ele não só ama a palavra, ele não só teme a Deus, mas ele também, existe também evidências externas de um verdadeiro avivamento, através de milagres e de prodígios. Olha o versículo 43, a parte B. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Temiam e eram instrumentos de Deus para a operação de milagres e maravilhas. Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Sabe por que a igreja hoje não ora mais por quem está enfermo? Porque não crê que Jesus cura. Porque tem medo de orar. Esqueceu que Jesus ainda cura. No primeiro dia que eu fui visitar o Sueto no hospital, o que nós fizemos? Oramos, suplicamos a Deus que lhe restaurasse a saúde. O médico disse 1 mês internado, ele ficou 1 semana e meia. Jesus ainda faz. Ele creu, ele orava, ele pedia. Jesus ainda faz. Jesus ainda contraria a palavra dos homens.
A palavra dos médicos. Quando alguém é diagnosticado com uma enfermidade e que segundo a medicina não tem cura, o que você faz? Primeira coisa que o crente hoje faz, crente, estou falando de crente, de pessoa do mundo não, desespera, já diz logo, vou morrer. Foi no médico e o médico diagnosticou com câncer, primeira coisa que diz, morri. Pronto, já começa a haver plano funerário, já começa a preparar tudo para a morte, vai morrer. Ei, e Jesus? Não cura mais? Ei, e Jesus? Perdeu o seu poder? Ei, e a Bíblia Sagrada não tem mais eficácia? A palavra de Deus não é viva mais? Ele disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê, põe a mão sobre o enfermo e a enfermidade vai sair. Ore e Jesus vai curar. Nós precisamos crer. Precisamos acreditar. O poder pentecostal também traz verdadeira unidade. Capítulo 2, lá no versículo 44. Vou encerrar, tá bom? Espera aí. Capítulo 2, versículo 44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava, e perseverando todos os dias concordemente no templo, repartindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. O poder pentecostal atrai, une as vidas. Quem é verdadeiramente cheio da presença de Deus tem alegria e prazer de estar unido um com o outro, e não é soberbo. Por quê? Porque diz que eles estavam em todo o tempo juntos, comiam juntos, estavam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza é simplicidade, humildade. Estavam juntos. Não era melhor do que ninguém. O poder do Pentecoste. E eu concluo. 47. Nos dá não só amor pela palavra, não só temor a Deus, não só poder para orar por pessoas e serem curadas, sermos um canal de Deus para operar milagres e maravilhas, não só a verdadeira unidade, mas também graça diante de Deus e diante dos homens. 47, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Entregava a vida para Jesus. O próprio Espírito de Deus movia para que estivesse junto com eles. Aonde eles passavam, eles tinham graça diante de Deus e diante dos homens, porque não adianta nós termos somente graça diante de Deus e não termos diante dos homens. Não basta também somente ter graça diante dos homens e não termos diante de Deus. O canal que Deus usa para nos abençoar são homens. Porta não abre sozinha, Deus abre porta por intermédio de alguém. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos apresenta amigos. Deus nos apresenta pessoas, nos abre portas e nos faz passar por ela. Precisamos ser cheios, ter o poder de Deus e ter graça diante de Deus e diante dos homens. Fica de pé, por favor.
Sejamos novas criaturas. A questão não é ser crente. O negócio é ser nascido de novo. É ser nova criatura. Quando você e eu entendermos isso, a sua vida vai mudar. A minha vida vai mudar. O seu dia a dia na presença de Deus vai mudar. Eu quero orar com você. E já estaremos encerrando o culto nesta noite. Eu quero orar. Eu quero orar com você. Aleluia. Feche os seus olhos.